Que a graça e a paz do Cristo seja com você e toda a sua casa. Este é o dia que Yahvé, o Senhor, fez para nos abençoar, para abençoar toda a sua família. Estamos começando mais um Café e a Palavra. E hoje eu estou aqui no gabinete pastoral aqui do Templo da AD Correios e eu quero poder ministrar sobre a tua vida, declarar a bênção do Senhor sobre você e sobre a sua casa através da Palavra de Deus. Eu quero hoje ler com vocês, meditar com você no capítulo 3 do livro de Provérbios, que nós estamos na nossa jornada pelo livro de Provérbios, tá bom? Eu quero começar orando ao Senhor, pedindo a sua bênção e ministrando sobre você a bênção do Senhor. Pai, em nome de Yeshua, teu Filho, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, por mais um dia que o Senhor nos concede. Tenho certeza, Senhor, que este dia será um dia de bênção, que este dia será um dia de produtividade, que este dia será um dia de comunhão contigo. Por isso, Senhor, eu quero declarar sobre a vida de cada um, Pai amado, que está assistindo, participando do Café e a Palavra, declarar sobre cada um, Senhor, as tuas bênçãos, tanto espirituais como materiais. E declarando, Senhor, que não há agouro, que não há inveja, que não há maldição que prevaleça sobre aqueles que em Ti esperam. Por isso, Senhor, eu declaro a Tua bênção sobre cada vida, pelo poderoso nome de Jesus o Cristo. Amém e amém. E glória a Deus. Bom, meus amados, vamos lá. Capítulo 3 de Provérbios, diz assim a palavra do Senhor, verso 1. Filho meu, não te esqueças das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde os meus mandamentos. Porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. A benignidade e a lealdade jamais te abandonem. Ata-as ao redor do pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor diante de Deus e dos homens, bem como boa reputação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que lindo, né? Foram apenas 6 versículos, a gente vai, como nós temos dito aos amados irmãos, o nosso propósito é meditar no capítulo. Então a gente vai ressaltar alguns versículos, porque se fôssemos tratar versículo por versículo, se tornaria muito extenso. Então nós nos deparamos logo com o texto nos convidando mais uma vez a nós guardarmos, a nós não esquecermos as ordenanças que o Senhor nos dá, aos conselhos que a sabedoria, que é o nosso Deus, que é a palavra de Deus, nos dá. Então, nós não devemos esquecer, mas muito pelo contrário, nós devemos permitir que ela esteja guardada no nosso coração, que ela esteja de forma plena sendo recebida pelo nosso coração. Não somente aqueles textos que beneficiam, que falam que eu sou mais que vencedor, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que Ele não vai deixar que praga alguma chegue à minha tenda, à minha vida. Isso tudo é verdade, glória a Deus por isso. Porém, nós temos outros textos que falam sobre a minha parte, aqueles famosos direitos e deveres. Então, assim como eu vou ter alguns direitos, mas eu tenho também algumas obrigações. Então, esse texto, ele nos convida a realmente viver esta palavra e o que a sabedoria nos orienta. E, obviamente, que logo no versículo 2 já diz que o que vai acontecer, alguns benefícios. Diz, olha, os teus dias serão prolongados e te concederão prosperidade e paz. Uma coisa que é interessante é que de que adianta ter uma vida longa sem paz? De que adianta ter uma vida, longevidade, mas uma vida miserável, uma vida oprimida, uma vida infeliz?
É por isso que muitas pessoas têm até, infelizmente, né, tirado a sua própria vida, porque são tão infelizes, são tão vazias, são tão carentes, são tão se sentem tão sem sentido na sua caminhada. Mas o texto aqui diz que quando eu guardo a palavra de Deus, guardo a sabedoria, pratico, aplico na minha vida, eu permito que ela esteja na minha vida, sabe o que vai acontecer? Os meus dias serão prolongados, porém serão concedidas a mim pelo nosso Deus a prosperidade e a paz, a benignidade, a lealdade jamais me abandonarão. Então, são benefícios daqueles que lutam pela prática da palavra de Deus. E aí já no verso 4, que é uma coisa muito importante também aqui, vai dizer, olha, assim, você guardando tudo isso, você vai encontrar o favor diante de Deus e diante dos homens, bem como boa reputação. Isso aqui é muito poderoso, porque às vezes eu vejo muita gente dizendo assim, eu não estou aqui para agradar a homens, eu não quero saber de agradar a homens. Depende muito do contexto. Depende muito do contexto. Se o que vai prevalecer é agradar a seres humanos e desagradar a Deus, aí eu tenho realmente uma única opção, agradar a Deus. Mas se nada estará desagradando a Deus e estará trazendo os homens, as pessoas, a encontrarem em nós uma boa pessoa, um bom ser humano. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, que a gargantinha não está muito boa. Então, não há nenhum problema. E, na verdade, a lógica é essa. A lógica é esta, que nós, ao agradarmos a Deus, nós vamos agradar também, sim, muitas pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala para nós, lá em Atos dos Apóstolos, que nós vamos... A igreja, melhor dizendo, a igreja do Senhor, naqueles dias, a igreja primitiva, ela achou graça, ou seja, as pessoas encontraram favor das pessoas. Então, a igreja achou graça diante de Deus e diante dos homens. As pessoas tinham alegria, tinham prazer em ter por perto os irmãos. Então, isso era muito interessante, muito importante. Então, o texto diz assim, então encontrarás favor diante de Deus e dos homens. Esse texto, ele confirma, né, o que lá em Atos acontecia com a igreja. Achava graça diante de Deus e diante dos homens. Tinham boa reputação. A gente se depara que havia naqueles dias de Cristo a má reputação de alguns judeus, de alguns sacerdotes, como também hoje não é diferente. Existe a má reputação daqueles que não obedecem, não praticam a palavra de Deus, e aí eles têm a má reputação, não acham favor diante de Deus, nem tampouco diante dos homens. Então, e aí o verso 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio conhecimento, não te estribes no teu próprio conhecimento. Isso aqui é muito sério, a gente vive dias onde, graças a Deus, o acesso ao conhecimento está muito fácil. Tanto a questão dos cursos acadêmicos, né, da formação acadêmica, de a gente ter uma graduação, uma pós-graduação e os mestrados, doutorados, todas as pós possíveis, não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário, é muito bom, é agradável ao Senhor. Contudo, o que pode também acontecer é que eu acabe me gabando e me apoiando nisso tudo que eu conquistei, que se Deus não tivesse me dado saúde, possibilidade de cursar, de me preparar, eu não conseguiria. Mas eu esqueço de tudo isso, eu só penso que eu consegui, eu só penso que foram as minhas capacidades, a minha dedicação. E glória a Deus, porque Deus nos deu esse fôlego de vida, saúde para ter, e buscamos sim, há méritos nisso. Eu não quero desmerecer ninguém que se esforçou, que lutou, que sacrificou até para conseguir ter a sua profissão, ter a sua graduação. Parabéns! Mas o risco é quando eu acabo pensando que a minha vida está totalmente segura, porque eu já tenho isso. Então, o texto diz aqui, confia no Senhor.
espera no Senhor, a tua força vem do Senhor. Eu conheço muita, mas muita gente, principalmente com a facilidade que passamos a ter de alguns anos para cá, de ter acesso ao curso superior, a uma faculdade, a uma universidade. E isto gerou em muitas pessoas, infelizmente, essa se apoiar nesse conhecimento, nessa possibilidade. Porém, eu também conheço muita gente, mas muita gente que está frustrada, que conseguiu sua graduação, graças a Deus, mas não conseguiu exercer a sua profissão, que já tem anos e anos e nunca conseguiu exercer a sua profissão. Às vezes está até trabalhando, mas não na área que se preparou para trabalhar. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor. Assim como eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que servia ao Senhor com muita alegria, entrou numa faculdade, numa universidade, se preparou, mas continuou servindo ao Senhor. Depois de ter concluído o seu curso, continuou confiando no Senhor e muito rapidamente, mas muito rapidamente mesmo, conseguiu trabalhar e exercer a sua profissão, prosperaram, estão prosperando, mas continuam servindo, continuam como servos de Deus, servindo a igreja local, tendo prazer em buscar ao Senhor, sabendo que a força que tem, a sabedoria que tem, vem de Deus. Então, o nosso conselho para você agora é muito cuidado com aquilo que você tem recebido do Senhor. Não pense que é a sua própria força, que você pode, que você é o bambambam do pedaço, tá bom? Reconhecemos o seu mérito e o seu esforço, mas confie no Senhor. Aí, queridos, verso 6, reconhece-os em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Tá? Então, ou seja, por mais conhecedor que você seja, que eu seja, por mais estudioso, por mais qualificado que eu seja, tem coisas, meus queridos, que nós não conseguimos vencer com nossas próprias forças. Existem questões interiores que só o Senhor pode endireitar a nossa vereda. Só o Senhor pode ajustar a nossa caminhada. Por isso, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Quando Jesus ele é questionado sobre como orar, e ele mostra para nós um modelo de oração. Ele não dá uma oração pronta, uma reza, ele dá um esqueleto de oração, que é aquela chamada oração do Pai Nosso. Que eu posso orar? Posso, sem problema nenhum. Mas ele está dando um modelo de oração. Ele está construindo alguns tópicos que eu devo tratar no meu tempo de oração. E uma delas é exatamente, deixa eu ajeitar aqui que eu bati, perdão. E uma delas é exatamente essa possibilidade, meus irmãos, de apresentar ao Senhor aquilo que está sendo objeto de tentação para mim, aquilo que está sendo objeto de tristeza para a minha vida, de comunhão com Deus, que está impedindo até minha comunhão com Deus. E aí eu vou dizer, quando ele diz, mas livrai-nos da tentação, livra-nos do mal. Então eu devo dizer, eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, tanto agradecer pelos benefícios, mas dizer, Senhor, eu não estou conseguindo vencer nesta área. Esta área aqui tem maltratado, tem destruído a minha comunhão, tem feito com que eu chore, me dá graça, força para vencer essa tentação e o Senhor vai te dar a vitória. Vamos lá, rapidinho, né? Aí nós temos um outro ponto aqui também, por exemplo, nós já temos aqui o versículo 9, que vai dizer assim, honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, de todo o teu rendimento, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como também transbordarão os teus lagares. Olha só aqui. Queridos, se é uma área que muitas pessoas têm dificuldade de servir ao Senhor, é também com as suas finanças. São também com as suas finanças. Pessoas têm dificuldade de serem dizimistas, de serem ofertantes. E o texto vai falar aqui também de ajudar o próximo, mais aqui embaixo, no finalzinho também, vai falar sobre isso.
Ele diz aqui, verso 27, se possível, sempre que possível, não deixes de cooperar com quem precisa de ajuda. Não responda simplesmente ao teu próximo, vai, volta amanhã e eu te darei algo, se tens disponível agora e pode ajudar. Então, tanto a ajuda financeira na casa de oração, a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, e isso às vezes para algumas pessoas soa como alguém que o pastor que quer o dinheiro das pessoas, o mercenário. Tem um mercenário? Existe, infelizmente existe. Mas é bíblico, queridos, trazermos dízimos e ofertas à casa do Senhor. Quando eu deixo de fazer isso, a Bíblia me fala que eu estou roubando ao Senhor. Eu não estou roubando ao pastor, eu não estou roubando à igreja, eu estou roubando ao Senhor. Isso é muito sério, que eu acabo quebrando um princípio de prosperidade financeira. E aí lutas virão. Não se cumprirá o que diz, vou encher os teus celeiros, vou encher os teus lagares, não vai faltar. Aí a gente começa a ver, pessoas começam a não serem fiéis nessa área. Durante um tempo até foram e colheram isso, e agora deixaram de ser. Daqui a pouco vão colher o fruto da infidelidade. Então isso aqui é muito sério também. Honremos ao Senhor com os nossos rendimentos. Obedeçamos a palavra. Não vamos dar ouvidos a pessoas que nem conhecem a palavra de Deus e ficam deturpando tudo isso, tá bom? E olha aqui, ajudar o necessitado, ajudar quem precisa, socorrer quem precisa, mas eu vou socorrer quem precisa com o que é meu, não com aquilo que é do Senhor. Eu quero finalizar aqui, exatamente voltando um pouquinho para o versículo 12. Versículo 11 diz assim: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que um pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Bem-aventurada a pessoa que acha sabedoria e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é muito maior que o acúmulo do ouro fino. Verso 16. Ao passar da vida, na mão direita, a sabedoria te garantirá longevidade. Olha aqui. Mão direita, longevidade. Na tua mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são veredas agradáveis e todas as suas trilhas conduzem à paz. A sabedoria é árvore que oferece vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será muito feliz. Gente, isso aqui é precioso, isso aqui é poderoso demais. Não precisaria nem comentar muita coisa, mas eu digo para você, olha, a gente vive dias tão difíceis, a gente como pastor, como um líder, de tentar aconselhar pessoas e ser mal interpretado, achar que quer se meter na sua vida, achar que a gente se acha perfeito. Não, não, a gente quer, e principalmente o pastor, o líder, que tem a graça, a unção, essa unção pastoral de aconselhar, de orientar, de confrontar, não é afrontar, não é ofender, mas tratar verdades que precisam ser tratadas. Muita gente já não quer mais isso, tem desprezado isso. Por conta disso, acaba perdendo esse privilégio de ser corrigido, disciplinado, porque o texto diz que o Deus disciplina como um pai que corrige seu filho que quer bem. Então a disciplina que é dada pelo Senhor, seja diretamente pela sua palavra, quando a gente medita, a gente lê a palavra de Deus, ou quando Deus usa o pastor, o seu líder, na intenção de promover o bem, alguém que também pode que não seja um líder, mas é alguém que é honrado, alguém que obedece a palavra, que tem um bom testemunho. É incrível que tem pessoas que preferem a palavra estar diante dele, a pregação, o pastor chama, mas se surgir alguém se dizendo profeta, que ninguém conhece a vida, não sabe nada, disser, eis que te digo, pronto, a pessoa se rende, para tudo e ouve o que essa pessoa diz. Eu me lembro de uma pessoa que eu chamei, já uma pessoa de mais ou menos uns 40 e poucos anos de idade,
e eu chamei, era de uma igreja que eu pastoreava antes, e eu disse, conhecia sobre uma amizade que esta pessoa estava tendo, que não era uma boa amizade, não era uma pessoa cristã, muito pelo contrário. Então, eu disse, olha, cuidado, cuidado, você está muito próximo, está passeando demais com essa pessoa, está começando a ir nos lugares que não deveria ir. E chamei, corrigi, confrontei, e essa pessoa ficou chateada comigo. Passado mais ou menos alguns meses, essa pessoa estava completamente afastada da igreja. Depois de uns 6 meses, essa pessoa vem atrás de mim, pedindo ajuda e oração. Que essa amizade gerou até caso de polícia, para você ter uma ideia, que uma coisa foi grave. Essa pessoa tentou lesá-la de todas as formas, ela estava afastada dos caminhos do Senhor já. E ela voltou e pediu perdão para mim, mas disse, aí Deus até também, depois Deus usou uma pessoa dizendo, olha, te afasta. Eu disse, minha irmã, eu falei para só porque eu não falei em línguas e não disse, assim diz o Senhor, a senhora não deu crédito. Então, tem pessoas que são assim, só dão crédito, e às vezes são até enganadas por falsos profetas, porque se assim diz o Senhor, Deus mandou dizer. Então, entenda que Deus pode usar sim um profeta, claro, sem problemas, mas atente porque a palavra de Deus diz, a palavra está diante de você, está diante de mim. Então aqui diz, aceite a repreensão, porque a intenção é o bem. Bem-aventurado que acha sabedoria, a pessoa que encontra o entendimento. Então, meus amados, tudo isso, se eu obedecer, se eu praticar, se eu viver isso, diz o texto, que eu vou ter longevidade e eu vou ter a prosperidade, a provisão, as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos finalizar aqui nosso café e a palavra. Deus te abençoe grandemente. Já quero te convidar, né? Nós temos Sexta da Palavra com propósito. Então, hoje a gente vai estar às 19h30 lá na Decorreios, né? Aqui na Decorreios, perdão, e a gente vai estar tendo um momento muito especial, iniciando a Sexta da Palavra com propósito. Será um tempo em que nós vamos, diante de Deus, fazer propósitos, alianças. Vamos estar clamando por milagres, por respostas, e eu quero, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus para a tua vida, para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos abençoa, nos corrige. A tua palavra, Senhor, que nos dá entendimento, nos dá clareza, nos dá sabedoria para viver. A tua palavra, Senhor, a sabedoria, o entendimento, Senhor, honrar a ti, nos fará ter longevidade, nos fará ter provisões, nos fará, Senhor, ter alegria, ter paz, ter honra. E eu quero ministrar sobre cada vida exatamente isto, que a boa mão do Senhor seja sobre você e a sua casa, a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.